A reforma trabalhista completou um ano neste mês de novembro e o Estúdio 4 desta semana reúne especialistas para avaliar juridicamente os seus resultados. Um dos propósitos da reforma era criar mais postos de trabalho. No entanto, no período de vigência da norma, o saldo de empregos é de 372.748 vagas formais, bem abaixo da expectativa inicial de 2 milhões nos 2 primeiros anos da reforma. Com a gente no programa desta semana, o professor da área do direito trabalhista aqui da Universidade de Passo Fundo, professor Paulo Schneider, também advogado, e a procuradora do trabalho do Ministério Público do Trabalho de Passo Fundo, doutora Flávia Bornel Funk. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu já, de imediato, pergunto a vocês, qual é o balanço que se faz dessa reforma que chegou atropelada, a gente pode dizer, porque foi votada rapidamente pelo Congresso e mudou muitas coisas na relação do trabalho. Professor. Olá, obrigado pelo convite. É sempre um prazer retornar a casa para tratar de um tema tão importante como é a reforma trabalhista. Se eu pudesse fazer, em linhas gerais, um apanhado desse primeiro ano da reforma trabalhista, eu poderia dizer que ela serviu para afirmar alguns pontos. Primeiro, derrubar aquelas posições mais pessimistas e também derrubar as posições mais otimistas. Como assim? De um extremo a outro, aqueles que se mostravam favoráveis à reforma trabalhista diziam que a reforma trabalhista iria ser a mola propulsora da economia, iria se traduzir em empregos rápidos e imediatos. Não é verdade. A gente viu que não é verdade. Não é verdade. O Brasil continua sendo um país de desempregados. 12 milhões de Somos 12 milhões de desempregados nesse momento. Estamos experimentando um módico aquecimento que eu não colocaria na conta da reforma trabalhista, mas do período, né? Festas de final do ano, por exemplo. E demonstrando que o direito do trabalho não pode ser colocado como o responsável pelo pleno emprego e tampouco pelo pleno desemprego. E também serviu para demonstrar que a reforma trabalhista não iria acabar com o direito do trabalho, aniquilar com a carteira de trabalho, como algumas posições mais extremadas previam, né? O direito do trabalho continua firme e forte, o judiciário continua atuante, a gente continua num processo de amadurecimento da reforma trabalhista, o Ministério Público do Trabalho continua exercendo o seu papel como nesse cenário tão importante, e a reforma trabalhista está, sim, sendo implementada aos poucos, sendo discutida, tem muita coisa ainda a ser vista, tribunais superiores precisam se manifestar, mas esse primeiro ano da reforma trabalhista serviu para colocar um ponto final nesse debate que me parecia desmistificou alguns pontos. Exatamente, né? Eu já me posicionei em outras oportunidades em que a gente não poderia nem ir ao céu e nem ao inferno com a reforma trabalhista. E esse primeiro ano serviu para demonstrar isso, né? Doutora, qual é a avaliação do Ministério Público do Trabalho? Uma posição bem equilibrada, né, do doutor Paulo. Eu não sei se nós tivemos efetivamente tempo para avaliar alguns dos pontos mais polêmicos, né, da reforma trabalhista, tal como o trabalho intermitente, que vem sendo pouco utilizado, até por uma falta de regulamentação maior, né, nesses quesitos. Houve uma medida provisória editada que regulamentava alguns pontos obscuros da lei, que acabou não sendo votada, né, e voltamos à redação original da reforma trabalhista. Enfim, o saldo, no nosso entender, é negativo, como já havia sido previsto, né? No sentido de que não trouxe os empregos prometidos, até porque a gente sabe que regulamentação não cria ou emprego ou desemprego, como o doutor bem falou, né? O discurso para aprovação da reforma foi de que o direito do trabalho seria excessivamente regulamentado, né? Se buscou essa desregulamentação por meio de formas alternativas de contratação, né? O trabalho intermitente, como eu já citei, o trabalhador autônomo exclusivo, que também é um ponto da reforma, que é até uma contradição em termos, né? E a terceirização irrestrita, inclusive, para atividade fim. Então, o que poderia gerar os empregos? O crescimento da economia, né? Existem países em que o direito do trabalho é muito regulamentado, tem muitas leis e tem emprego. A exemplo da Áustria, da Suíça, né? Existem países mais liberais, como os Estados Unidos, que não tem muita regulamentação e também existe emprego, né? Então, não existe essa relação direta entre a criação de empregos e a reforma trabalhista. Esse seria um primeiro aspecto, né?
O segundo aspecto negativo, no entender do Ministério Público do Trabalho, foi tentar retomar uma certa igualdade jurídica entre as partes, né? Justamente por essas formas de contratação mais liberais, digamos assim, você procura estabelecer a intervenção mínima do Estado nas relações de trabalho. Quando se fala que isso é moderno, que pode gerar empregos, é um argumento um pouco falacioso, porque isso, a gente sabe que o direito do trabalho surgiu justamente para tentar amenizar essa desigualdade jurídica, tanto material quanto processual, que existe entre o empregado e o empregador. Né? É muito difícil falar em colaborador de empresa, quando a gente sabe que as situações são muito diferentes, né? Então, com a maior autonomia na possibilidade de negociar acordos coletivos de trabalho, com o fim da assistência sindical na homologação das rescisões, a gente entende que a reforma procurou aproximar um pouco do direito civil as partes, quando isso, na verdade, não funciona. Porque, na verdade, houve há uma discrepância. E, ao mesmo tempo que dá essa possibilidade ao sindicato negociar, também retira a força do sindicato. Exato. Né? Foi isso que aconteceu, né? A gente vê os sindicatos muito enfraquecidos em função disso. Exatamente. O sindicalismo brasileiro, na verdade, precisa passar por uma reforma estrutural, né? Que é outra reforma. É outra reforma. Porém, do jeito que estava estruturado, a retirada do imposto sindical obrigatório ruiu um tripé do sistema sindical brasileiro, que é único, né? Porque você só pode estar afiliado a um sindicato, você não pode escolher o seu sindicato. O sindicato, ele é da categoria. Eu sou garçom, automaticamente você é filiado ao sindicato dos garçons, né? Unicidade, né, no caso. Então, as negociações valem para todos os membros da categoria. Né? E vocês acham que os sindicatos estão sabendo usar esse ganho, que é o fato de negociar com as suas categorias, negociarem com os patrões, hein, doutor Paulo? Sem generalizar, a percepção que eu tenho, né, porque no ano de 2018 eu negociei com alguns sindicatos, eu percebi claramente um temor dos sindicatos, um receio, um medo. E não só motivado pela perda da receita, né? Motivado principalmente pelo esse novo papel que a reforma trabalhista atribuiu ao sindicato, né? A reforma trabalhista deu um poder à negociação coletiva que ela nunca teve. Né? E o sindicato, de certo ponto, ainda tem um receio em negociar esses novos direitos que ele pode negociar agora, né? Eu percebi e vislumbrei isso, alguns sindicatos que, durante muito tempo, celebraram acordos coletivos de trabalho, negando-se, num primeiro momento, nesse primeiro semestre, pelo menos, a realizarem acordos coletivos para amadurecerem internamente essas questões, para só então sinalizar com os empregadores acerca dessas negociações. A gente ainda vislumbra algumas convenções coletivas de trabalho travadas, né? Quer dizer, paralisadas por conta dessa necessidade de se adequar aos novos anseios dos empregadores e também às novas possibilidades outorgadas ao sindicato em decorrência da reforma trabalhista. Agora, um dos efeitos imediatos da reforma foi uma redução significativa de ações na Justiça do Trabalho. Antes da reforma, havia um entendimento de que havia uma indústria das reclamatórias trabalhistas. E essa redução agora com a reforma comprova o que se pensava antes? Pois bem, primeiramente com relação eu não gosto da expressão indústria, né? Porque só há indústria se há matéria-prima, né? Então, esse é um ponto que eu não gosto de trabalhar com a indústria das ações trabalhistas. Não se pode negar que o Brasil, que o número de ações no Brasil é excessivo. Me parece que nós temos uma ação para cada 3 habitantes, né, tramitando no judiciário brasileiro, o que é um número elevadíssimo. Tudo é judicializado. Tudo é judicializado. Então, é possível, primeiro de tudo, temos que entender esse número dentro de um contexto do judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro funciona dessa forma e não só a Justiça do Trabalho. E eu não estou negando que existe, sim, um número excessivo de ações trabalhistas no Brasil. Com relação a essa redução que sinalizam, alguns órgãos falam em 37%, alguns falam em 38%, até 40%. Eu acho que é cedo ainda, Zumara, para a gente tratar desse número. Por quê? Primeiro, se pegarem as estatísticas, em novembro de 2017, esse número de ações foi assombroso. Ou seja, os escritórios da advocacia ajuizaram em novembro de 2007 um número absurdo de ações trabalhistas
com medo da reforma. Então, ações que, claro, ações que seriam ajuizadas em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril desse ano, foram ajuizadas todas em novembro de 2017, antes da reforma. Quer dizer, isso afeta esse número. Segundo, esse primeiro semestre de 2018 serviu para muita gente aguardar os primeiros comandos dos tribunais superiores. Quer dizer, como é que o Supremo Tribunal Federal iria se posicionar, como é que os tribunais regionais estão se posicionando e como é que o Tribunal Superior do Trabalho está se posicionando. Nesse segundo semestre, a gente já está vislumbrando um aumento das ações trabalhistas. Então, eu não entendo e não acho que esse número de 40% será a tônica da reforma trabalhista. Né? Eu acredito que eu acredito que teremos uma redução no número de ações trabalhistas. Sim, a reforma trabalhista ela está para isso, ela propicia essa redução no número de ações trabalhistas, mas não será de 40%. Ele não vai ser mantido. Não, acho que esse número não será mantido. Eu acho que a gente tem que considerar o motivo, né, da alta judicialização no nosso país. Será que está sendo pago tudo corretamente? Na Justiça do Trabalho, especialmente, né? A gente tem um dado de que mais de 50% das ações trabalhistas são para pedir verbas rescisórias. Verbas simples, aviso prévio, férias, verbas rescisórias. Direito fundamental, né? Direito fundamental do trabalhador. Então, me preocupa o fato dessa diminuição que está havendo por conta praticamente da isenção da justiça gratuita, né? Porque agora o reclamante pode ser condenado em custas processuais e honorários periciais. Me preocupa saber se é efetivamente porque está sendo melhor cumprida a legislação, o motivo de não haver tantas ações, ou porque os empregados estão se sentindo inibidos, né? E só quem conhece a Justiça do Trabalho sabe que como o senhor falou, não existe uma indústria, né? Não são todos os empregados que entram com ação na Justiça do Trabalho após saírem do emprego, né? A Justiça do Trabalho é uma justiça séria, o processo chega com provas, ele é instruído, e não é sempre a favor do empregado. Né? É muito fácil para a empresa comprovar que pagou, basta juntar um recibo. Então, eu creio que a reforma veio a dificultar, inibir mesmo essa vontade do trabalhador entrar na Justiça do Trabalho. Bom, a gente vai fazer um intervalinho e volta em seguida. O primeiro ano da reforma trabalhista é pauta do Estúdio 4 desta semana. Doutor Paulo, existe uma insegurança jurídica aí evidente em relação à reforma. O que já está consolidado pelo Judiciário em termos de pontos da reforma? Bom, essa insegurança jurídica ela é natural, Zumar, de toda a legislação nova. Foi assim com o Código de Defesa do Consumidor, foi assim com o Código de Processo Civil, com o Código Civil. Ela é mais, eu te diria que ela é mais visível na reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista foi muito rápida, né? Quer dizer, a gente não teve uma discussão madura, uma discussão sólida da reforma trabalhista, né? A gente dormiu dia 31 de dezembro de 2016 numa realidade e a partir do segundo semestre de 2017 começamos a falar de reforma trabalhista. Né? E, aliás, a maior reforma implementada no direito do trabalho no Brasil desde então. Então, isso é importante, por isso que ela ainda é tão polêmica. De consolidado, temos poucas coisas. Né? Por quê? Porque os principais pontos da reforma trabalhista, os pontos mais polêmicos da reforma trabalhista, ainda estão sob júdice, ou estão aguardando um julgamento do STF por ações diretas de inconstitucionalidade ou ações diretas de constitucionalidade, ou aguardando um posicionamento do TST, ou ainda sendo debatidas no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. Né? Então, ainda é cedo para afirmar categoricamente que há sim uma consolidação da reforma, excluindo alguns pontos da reforma ou ratificando alguns pontos da reforma ou não. Que pontos o senhor destacaria como polêmicos? Polêmicos ou essenciais? Bom, eu te diria assim, o primeiro deles, um dos mais polêmicos e que eu acho que contribui para o que nós estávamos abordando no bloco anterior a respeito do número de ações trabalhistas, é a questão da justiça gratuita. Né? A reforma trabalhista, ela criou uma justiça gratuita em termos, porque ela não é integral. Né? Ou seja, o empregado, ainda que litigue sobre um benefício da justiça gratuita, poderá vir
caso perca a sua ação, a ser condenado a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte contrária. E aí não é só para novas ações a partir da reforma. Não se tem ainda um entendimento se vale para ações anteriores? Não, esse entendimento, ele está já está claro. Claro, né? As ações ajuizadas antes de novembro de 2017, essa discussão não entra no cenário. As ações ajuizadas após novembro de 2017... Aí equivale essa... Eu te diria assim, entra essa discussão, né? Porque alguns juízes estão aplicando, outros ainda não. Houve entendimentos diversos. Claro que sim, e o Supremo Tribunal Federal está discutindo ainda essa não se matéria. manifestou, e é ele que vai dizer, né? Existe um voto do ministro Barroso, né? Inclusive, esse voto já diverge do voto do ministro Fachin. Então, teremos ainda novos capítulos. Sabendo que o Judiciário, o STF está bem dividido em vários temas, não é? A gente não vai ter um consenso aí, não é, doutor? Certamente não. Isso é uma outra crítica que a gente faz, né? Porque o tempo de consolidação, ele foi muito rápido para os tribunais. Não houve tempo de aprimorar entendimentos dos juízes de primeiro grau, TRTs, TSTs, né? Já sendo questionado diretamente no STF. Né? Dos pontos que são polêmicos, o que a senhora destacaria, doutora? Como o doutor falou, né, essa questão da justiça gratuita, que já está sendo questionada. Outros pontos ainda pendentes, como a questão das gestantes e lactantes, que estão autorizadas a trabalhar em local insalubre, né, a não ser que levem um atestado. Então, isso está sendo questionado no STF também. Isso seria alterado pela MP, que acabou não passando no Congresso. Não passando. Então, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui no STF. Essa questão das gestantes, eu acho que o Judiciário entende como um ponto pacífico, assim, de negar, não é, o trabalho de gestantes em locais insalubres. É porque segurança, saúde e trabalho é inegociável, né? É irrenunciável, é o direito social, está na Constituição. Então, é muito difícil que uma lei ordinária possa alterar essa situação. A questão da terceirização do trabalho, como é que o Ministério Público está vendo essa possibilidade? Então, como eu falei anteriormente, agora a gente não está partindo da premissa de que é ilegal, porque o STF já chancelou que é possível terceirizar, inclusive na atividade fim. Como é que era antes? Era possível terceirização apenas em atividade meio, atividades de limpeza, vigilância, não diretamente ligadas à atividade econômica principal da empresa, né? Então, agora nós temos essa possibilidade, é a prestação de serviços, né? Inclusive, em São Paulo, houve uma grande ação da TAM, né? que demitiu 400 empregados para contratar, posteriormente, uma empresa de prestação desses serviços, né? Como o STF já havia chancelado o entendimento da constitucionalidade, o Ministério Público do Trabalho, lá em Guarulhos, aceitou, obviamente, a decisão, porém, está trabalhando mais se estão sendo cumpridos os requisitos da lei. Né? No caso, a empresa prestadora, ela tem que ter um porte econômico, ela que tem que administrar os empregados, não pode haver ingerência da tomadora. E ela tem que cumprir todos os requisitos de saúde e segurança do trabalho, né? São empregados da empresa prestadora de serviço. Né? O Ministério Público do Trabalho mudou a sua rotina ou teve uma redução no seu ritmo de trabalho, assim como a gente verificou no Judiciário? Para nós foi um pouco diferente, porque como a gente trabalha mais com direitos coletivos, não houve essa mudança no dia a dia, né? Continuam chegando as denúncias para nós, das nossas áreas prioritárias de atuação, que seria saúde e segurança no trabalho, meio ambiente, não houve grande alteração, né, pela reforma, combate ao trabalho infantil, combate ao assédio moral no trabalho, não teve essa mudança tão pontual e significativa no nosso dia a dia, embora, como um todo, a gente faz críticas, né, à reforma, pela precarização das relações de trabalho que ela pode trazer. Bom, o Ministério Público do Trabalho e também a OAB se manifestaram fortemente na intenção do futuro governo em extinguir o Ministério do Trabalho. O que representaria uma extinção do Ministério do Trabalho, doutora Flávia? Bem importante esse ponto, né? Porque ainda que o Ministério do Trabalho fique uma pasta de outro ministério, digamos assim, a mensagem que se está passando com isso é de enfraquecimento da fiscalização do trabalho, né? A gente sabe, a gente estava comentando anteriormente, o Brasil é signatário da Convenção 81 da OIT, que prevê a obrigatoriedade da fiscalização no trabalho. É um trabalho muito importante para nós, até para subsidiar as nossas ações, né?
Então, a gente vê como uma problemática mesmo. O governo acabou recuando, não é? Eu acho que justamente por causa da pressão. Sem dúvidas, sem dúvidas. É um discurso que vai e volta, né? Então, assim, partimos da ideia de que seja extinto, né? Eu vejo isso com péssimos olhos, né? Por quê? O Brasil ainda é um país de desempregados. Nós somos 12 milhões de desempregados. O Brasil é um país ainda que tem dificuldade de aceitar a mulher no mercado de trabalho. Né? Os números estão aí para provar isso. O Brasil ainda é um país que tem dificuldade de encontrar o primeiro emprego para o aprendiz, né? Para o jovem trabalhador. O Brasil ainda encontra dificuldades de introduzir no mercado de trabalho portador de necessidades especiais. O Ministério do Trabalho, ele é um órgão que atua fortemente nesses pontos. De ponta, né? Então, ele é um braço importante na efetivação desses direitos, dessas garantias. A extinção do Ministério do Trabalho não importa somente no fim da fiscalização, né? Importa, sim, no fim da retomada de direitos sociais que precisam ser garantidos, implementados, efetivados no dia a dia. Né? O discurso de que ele não será extinto, mas será aglutinado a uma pasta do Ministério da Economia, me soa perigoso, porque quando a gente liga direito social no aspecto puramente econômico, direito social gasta. Né? Direito social gasta, saúde gasta, educação gasta. Aí, há um desequilíbrio, né? Então, o discurso me parece bom. Tratar o Ministério do Trabalho como uma pasta da economia é vincular ele a gastos e não a investimento. Bom, você falou no comecinho do programa que nem o céu nem a terra, ao inferno, não é? Tem pontos positivos e pontos negativos. Quais seriam os pontos positivos que não estão sendo utilizados dentro da reforma pelos trabalhadores e pelos empregadores? Bom, eu te diria assim, eu destacaria que a gente tem inúmeros pontos positivos. Né? Eu já me manifestei anteriormente que eu nunca fui contrário a uma reforma trabalhista. Eu sou o contrário a uma reforma trabalhista da forma que ela foi apresentada. Né? Quer dizer, com pouca participação, com pouca discussão. Ela não modernizou a legislação do trabalho, basta abrir a CLT, a gente vai encontrar, por exemplo, expressões do tipo junta de conciliação e julgamento. Né? Quer dizer, o que demonstra que ela não foi devidamente modernizada, que não foi essa a preocupação principal daqueles que implementaram essa alteração. Mas sim, ela tem muitos pontos positivos. Por exemplo, o homework, né? O trabalho em domicílio. Mal ou bem, é a primeira vez que se traz isso à discussão e não se pode negar isso no século XXI. Né? Mas não é uma coisa muito utilizada, não é? Não está sendo aproveitada como deveria, pelo menos é a impressão que se tem. Sim, a impressão é extremamente correta. Ela ainda não é muito utilizada, mas a gente já verifica gradualmente, principalmente nas grandes cidades, onde o homework, o home office, é um atrativo para grandes contratações, empregados de alto cargo. Né? Então, por exemplo, e eu já participei de negociações para você trazer hoje um grande empresário para uma cidade pequena que tem uma multinacional é muito difícil. Então, esse passa a ser um dos atrativos. Então, é importante ter isso na legislação. É importante mas talvez esse ponto esteja um pouco afastado, né, da grande massa salariada do Brasil, né, que são, em geral, pessoas de baixa renda, enfim. Aquela negociação direta com o empregador para deixar a empresa, porque antes era feita de forma ilegal, olha, tu me demite, eu te devolvo os 40%. Isso é uma prática que está sendo bem utilizada dentro da reforma, no entender de vocês? Sim e não. Sim, porque a gente já identifica em muitos casos, quer dizer, já é mais uma forma de extinção do contrato de trabalho. Por acordo mútuo, né? O que antes era uma fraude, né? O que antes era uma simulação, quer dizer, simulava que demitia. Porque o empregado queria sair, mas não queria pedir para sair. Então, queria fazer um acordo com o empregador, né? Para ter os direitos. Exatamente, para sacar o fundo de garantia. Exatamente. Né? Então, essa é uma nova possibilidade. Eu vejo assim, só não é mais utilizada porque, por exemplo, ainda no acordo para a extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo, não se permite ao empregado fruir do seguro desemprego. Então, isso é uma espécie de freio que se colocou a essa nova modalidade de extinção do contrato de trabalho. É possível melhorar e aperfeiçoar a reforma que está aí, doutora Flávia? Olha, os mais radicais diriam que não, que somente revogando essa lei, né? Mas, enfim, vamos nos adaptando, né? Vamos esperar mais um tempo para ver como que vão se amoldando as relações de trabalho, se vai haver precarização.
Vamos aguardar. Existe um projeto de um novo Estatuto do Trabalho, que muito incipiente ainda, começa a dar seus primeiros passos no Congresso, que viria a substituir a CLT. Porque, embora tenham sido feitas muitas críticas à CLT, que é de 43, que sofreu por muitas reformas, muitas emendas, a reforma trabalhista nada mais foi do que inserir artigos na CLT, né? Então, talvez esteja na hora, realmente, de criar um novo Estatuto do Trabalho, com o devido tempo de amadurecimento, de discussão, tramitação legislativa, enfim. Esse estatuto tem participação do Ministério Público do Trabalho? Tem participação, no sentido de sim, contribuições? Sim, sim. É. Você acha também que é possível mudar ou criar um novo estatuto? Enfim? Eu diria, eu penso um pouquinho diferente da colega. Eu entendo assim, colocando na balança, apesar de tudo, a reforma trabalhista, eu vejo ainda que o sinal de reforma trabalhista é positivo, né? O que a gente precisa ainda é amadurecer inúmeros pontos. O saldo só não é mais positivo porque da forma como ela foi gerida, vamos dizer assim. Mas sim, ela pode ser muito ainda melhorada, quer seja com alterações legislativas, quer seja com os sinais dos tribunais superiores, declarando a inconstitucionalidade de alguns pontos, por exemplo, né? A própria medida provisória, ela de algum modo, ela foi uma mini reforma dentro da reforma. Isso imediata, né? Isso só é possível no Brasil, surreal, né? Na verdade, ela foi prometida justamente para aprovar. Exatamente. Ela foi um grande acordão, aprovar, que depois a gente faz a medida provisória, que sofreu 900 e poucas emendas, a medida provisória, e não veio a ser votada. Foi surreal na época, né? A reforma entrou em vigor... 2 dias depois. Entrou uma medida mudando a reforma. Quer dizer, o carro saiu da fábrica, fizeram um recall no carro e depois ele retornou para a fábrica para a recolocação das peças originais, né? Bom, vocês acham que o judiciário vai ser aí o grande mediador de todo esse processo ou a gente pode esperar coisas novas do Congresso, do futuro governo, assim, para a gente encerrar a nossa conversa? Boa pergunta, né? Eu acho que as relações são bem complexas. A relação de trabalho ela é muito factual, né? Embora todas essas mudanças, a gente ainda tem os requisitos da relação de emprego. Pessoalidade, onerosidade, subordinação, não eventualidade. Sempre que tiverem presentes esses requisitos, nós teremos uma relação de emprego, seja chamada como for, né? Então, vamos amadurecer, esperar, ver como é que vão se assentar essas relações. Doutor Paulo. Eu espero mais do judiciário e menos do legislativo. O próximo governo sinaliza com uma preocupação primária, que é a economia, não demonstra uma preocupação com os direitos sociais, né? Então, eu espero mais do judiciário e menos do legislativo. Acho que o judiciário tem um papel importante na solidificação da reforma trabalhista. Bom, certamente a gente vai voltar a falar desse tema. Vamos esperar, não é, o novo governo assumir e ver como é que vai se comportar. E o Congresso também, o Judiciário. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. O Estúdio 4 está encerrando. Nós voltamos na próxima semana, mas se você perdeu esse programa ou quer revê-lo, você pode acessar lá o canal do YouTube da UPF TV. Tem este e outros programas para você acessar. Até lá.